Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais emocionantes e cheias de reviravoltas da Bíblia. A história de José. Tudo começa com um jovem de 17 anos. José, o filho favorito de seu pai, Jacó, por ser o filho da sua velhice. Jacó o amava mais que aos outros e presenteou-o com uma túnica especial, longa e colorida. Isso, claro, despertou uma imensa inveja nos seus irmãos. O problema piorou quando José teve dois sonhos. No primeiro, ele viu feixes de trigo, onde o dele se erguia, e os de seus irmãos se curvavam. No segundo, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ao contar isso, a raiva dos irmãos explodiu. Eles pensaram: quem ele pensa que é nosso rei? Um dia, enquanto os irmãos pastoreavam o rebanho, longe de casa, Jacó pediu a José que fosse ver se estava tudo bem com eles. Ao verem José se aproximando de longe, a inveja se transformou em um plano terrível. Lá vem o sonhador, disseram. Vamos matá-lo e jogar seu corpo num poço. Veremos o que acontece com seus sonhos. Ruben, o irmão mais velho, tentou salvá-lo, sugerindo que apenas o jogassem no poço, sem machucá-lo, planejando resgata-lo mais tarde, e assim fizeram. Arrancaram sua túnica, o jogaram no poço seco e sentaram para comer. Foi então que Judá teve outra ideia. Por que matá-lo? Vamos vendê-lo como escravo. E assim, por 20 moedas de prata, José foi vendido a mercadores que iam para o Egito. Para enganar o pai, eles mancharam a túnica de José com o sangue de um cabrito e disseram a Jacó que um animal selvagem o havia atacado. Jacó, de coração partido, chorou a morte de seu filho amado por muitos e muitos anos. Enquanto isso, no Egito, José foi vendido a Potifar, o capitão da guarda do faraó. Mas Deus estava com José. Ele prosperou tanto que Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Porém, a esposa de Potifar começou a cobiçar José. Dia após dia, ela tentava seduzi-lo, mas ele se recusava, dizendo: como eu poderia fazer algo tão errado e pecar contra Deus? Um dia, quando estavam sozinhos, ela o agarrou, mas José fugiu, deixando sua capa para trás. Furiosa com a rejeição, ela usou a capa para acusá-lo falsamente, dizendo que ele tentou atacá-la. Potifar, enfurecido, mandou José para a prisão. Mesmo na prisão, a história de José não acaba. Deus continuou com ele, e logo ele ganhou a confiança do carcereiro, que o colocou no comando de todos os outros prisioneiros. José, mesmo em meio à injustiça, continuava sendo abençoado e honrado. A jornada de José está longe de terminar. Da prisão ao palácio, sua história é uma prova de fé, perdão e do incrível poder de Deus para transformar o mal em bem. Quer saber como José saiu da prisão e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito? Fique ligado nos próximos vídeos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Até a próxima. Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos continuar a incrível saga de José. Se você perdeu a primeira parte, corre lá para assistir, porque a história só fica mais emocionante. José, mesmo injustiçado e preso, nunca perdeu sua fé. Na prisão, ele conheceu dois funcionários do faraó, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Uma noite, ambos tiveram sonhos misteriosos e acordaram angustiados. José, percebendo a preocupação deles, se aproximou. É Deus quem dá a capacidade de explicar os sonhos, ele disse. Conte-me o que sonharam. O copeiro sonhou com uma parreira de 3 galhos, que dava uvas maduras. Ele as espremia no copo do faraó e o servia. Você explico. Os 3 galhos são 3 dias. Em 3 dias, o faraó vai te libertar e te devolver o cargo. Depois, com humildade pediu: quando tudo estiver bem, lembre-se de mim e fale ao faraó, para me tirar daqui. Já o padeiro sonhou que carregava 3 cestos de pão na cabeça, e as aves vinham comer do cesto de cima. A interpretação de José foi sombria. Os 3 cestos também são 3 dias. Mas em 3 dias, o faraó vai cortar a sua cabeça. E exatamente como José previu, 3 dias depois, no aniversário do faraó, o copeiro foi restituído ao seu posto, e o padeiro foi executado. Mas a parte triste, o copeiro, na sua felicidade, esqueceu-se completamente de José. Passaram-se 2 longos anos. José continuava na prisão, esquecido, até que uma noite, o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores. No primeiro, 7 vacas gordas e bonitas saíam do rio Nilo,
mas eram devoradas por 7 vacas feias e magras. No segundo, 7 espigas de trigo cheias e boas eram engolidas por 7 espigas secas e mirradas. O faraó acordou apavorado. Ele convocou todos os sábios e adivinhos do Egito, mas ninguém conseguia decifrar os sonhos. Foi então que o copirochefe finalmente se lembrou: Majestade, hoje me recordo de uma falha minha. Na prisão, havia um jovem hebreu que interpretou meu sonho e o do padeiro, e tudo aconteceu exatamente como ele disse. Imediatamente o faraó mandou chamar José. Tiraram-no às pressas da masmorra. Ele se barbeou, trocou de roupa e foi levado à presença do rei. O faraó disse: Tive um sonho que ninguém consegue explicar, mas ouvi dizer que você tem esse dom. José respondeu com a mesma fé de sempre: Não depende de mim, ó rei. É Deus quem dará a resposta. Depois de ouvir os sonhos, José declarou: Os 2 sonhos significam a mesma coisa. Deus está mostrando ao faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas e as 7 espigas boas são 7 anos de grande fartura em todo o Egito. Mas as 7 vacas magras e as 7 espigas secas são 7 anos de fome terrível que virão depois. A fome será tão grande que a fartura será esquecida. Mas José não parou na interpretação. Ele ofereceu um plano. O faraó deve escolher um homem sábio e inteligente para governar o Egito. Durante os 7 anos de fartura, ele deve recolher 1/5 de toda a colheita e armazenar o alimento. Assim, quando a fome chegar, o povo não morrerá. O faraó e seus conselheiros ficaram maravilhados com a sabedoria de José. O rei disse: Poderíamos encontrar alguém melhor do que este homem. Em quem está o Espírito de Deus? Virando-se para José, ele declarou: Já que Deus lhe revelou tudo isso, não há ninguém mais sábio que você. Eu o coloco como governador de todo o Egito. Somente no trono eu serei maior que você. O faraó deu a José seu anel de sinete vestuou, com roupas de linho fino, colocou uma corrente de ouro em seu pescoço, e o fez desfilar pela cidade. De escravo a prisioneiro, José, aos 30 anos, tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. Durante os 7 anos de fartura, ele administrou o armazenamento de grãos com tanta eficiência que a quantidade era incontável, como a areia do mar. Nesse tempo ele também se casou, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Então, os 7 anos de fartura terminaram, e a fome começou, exatamente como José havia previsto. Mas no Egito havia pão. Pessoas de todas as nações vinham comprar comida de José. E foi nesse cenário que a história de José deu uma nova e dramática reviravolta. Em Canaã, a fome também era severa. Jacó, o pai de José, ouviu dizer que havia comida no Egito e mandou seus 10 filhos mais velhos para lá. Ele só não permitiu que Benjamim, o caçula, e agora seu filho favorito, fosse junto, com medo de que outra tragédia acontecesse. Os 10 irmãos chegaram ao Egito e se curvaram diante do poderoso governador, sem fazer a menor ideia de quem ele era. Mas José os reconheceu imediatamente. Anos de dor e traição vieram à sua mente. Ele se lembrou dos sonhos de sua juventude, onde os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. E agora, ali estavam eles, curvados diante dele. Com a voz dura ele os acusou: Vocês são espiões. Eles negaram, dizendo que eram 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, e que um havia desaparecido e o mais novo estava em casa. José, testando-os, disse: Para provar que são honestos, um de vocês ficará preso aqui, e os outros voltarão para casa com comida. Mas devem trazer seu irmão mais novo. Se não voltarem com ele, saberemos que são espiões. Eles ficaram desesperados, e falando entre si, disseram: Com certeza estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos sua angústia, mas não tivemos pena. Eles não sabiam que José entendia tudo. Dominado pela emoção, José se afastou para chorar. Depois, voltou e mandou prender Simeão na frente de todos. Ele ordenou que enchessem os sacos de grãos dos irmãos, mas secretamente mandou colocar o dinheiro de cada um de volta em seus sacos. No caminho de casa, ao pararem para descansar, um deles abriu seu saco e encontrou o dinheiro. Pânico tomou conta de todos. O que Deus está fazendo conosco? Perguntaram-se, aterrorizados. Ao chegar em casa, contaram tudo a Jacó. Quando esvaziaram os sacos e todos encontraram seu dinheiro, o medo aumentou. Jacó, desesperado, gritou: Vocês querem me deixar sem filhos? José se foi, Simeão se foi, e agora querem levar Benjamim? Tudo recai sobre mim. Ele se recusou a deixar Benjamim ir,
dizendo que a dor de perder mais um filho o mataria. A história de José é uma montanha-russa de emoções, mostrando como a fé e a perseverança podem transformar as maiores adversidades em triunfo. O que acontecerá agora? Como os irmãos convencerão Jacó? E como será o reencontro final? Fique ligado para o próximo capítulo. Obrigado por assistir. Seboki. Gosto, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, para não perder o final dessa história poderosa. Até a próxima!